Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de perícia judicial em farmácia. Neste primeiro módulo, vamos entender o que é a perícia judicial e qual é o papel do farmacêutico perito neste universo. Eu me chamo Cristiano Lins, farmacêutico perito judicial desde 2016 e vou contar para você um pouco do que é o curso de formação em perícia judicial farmacêutica. Vamos lá, a perícia judicial é uma ferramenta utilizada pela justiça na obtenção de esclarecer fatos técnicos ou científicos sobre alguns relatos relevantes em um processo, quando o juiz precisa tomar alguma decisão, mas não tem o conhecimento técnico suficiente sobre determinado assunto. No entanto, ele nomeia um perito, alguém que seja especialista naquela área, para elaborar um laudo explicando os fatos com base no conhecimento técnico-científico. E aí que entra o farmacêutico. Você, como profissional, farmacêutico, farmacêutica, tem uma formação sólida em medicamentos, substâncias químicas, vigilância sanitária, toxicologias e outras áreas. Essa formação permite atuar em processos que envolvam erros de medicação, problemas com farmácias e drogarias, os seus aviamentos, responsabilidade técnica, falsificação de medicamentos, danos causados por substâncias tóxicas e muitas outras dentro desse quesito. O perito judicial é nomeado diretamente pelo juiz e tem o dever de ser técnico imparcial e ético. Já o assistente técnico é contratado por uma das partes do processo, como por exemplo um advogado, os interesses de quem o contratou, dentro dos limites legais e éticos. Ambos devem ser profissionais capacitados, responsáveis e comprometidos com a verdade dos fatos. A imparcialidade é a base da credibilidade da perícia. Neste curso, você vai aprender o passo a passo para atuar como perito judicial na área farmacêutica, desde a base legal, os tipos de perícia, a estrutura de um laudo, até a postura em audiência e a forma correta de cobrar os seus honorários. O mais importante é entender que a perícia judicial é uma grande oportunidade profissional, gente. Hoje, em todo o Brasil, são mais de 20 milhões de processos parados por falta de peritos judiciais. Você farmacêutico, você farmacêutica, você que tem a sua especialidade, você que tem a sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, não importa. Junte-se a nós e venha complementar a sua renda. Ela valoriza o seu conhecimento técnico e oferece um reconhecimento na área jurídica e pericial, tá? Vamos seguir junto nesta jornada. No próximo tópico, nós vamos falar sobre a legislação, o que realmente regulamenta esta atuação e quais são os deveres dos farmacêuticos. Enquanto isso, eu espero vocês. Até breve. Olá, neste segundo módulo vamos falar sobre a base legal que sustenta a atuação do farmacêutico como perito judicial. Afinal, o conhecimento técnico só é válido na perícia quando está alinhado com as legislações vigentes, né? A primeira base que precisamos conhecer é o Código de Processo Civil, o CPC. Especialmente o artigo 156, que define a figura do perito judicial como auxiliar do juiz, nomeado quando for necessária a avaliação técnica ou científica de um fato. Ele também estabelece que o perito deve ter um nível universitário e ser especializado na área do objeto da perícia.
No caso do farmacêutico, a Lei 13.021 de 2014 reconhece a farmácia como unidade de prestação de serviços e de assistência à saúde, sendo o farmacêutico profissional responsável técnico. Isso mostra que a nossa atuação vai muito além do balcão. Ela é estratégica e científica. No caso dos farmacêuticos, a Lei 13.021 de 2014, além do Conselho Federal de Farmácia já reconhecer e regulamentar a atuação do farmacêutico na área pericial por meio de resoluções, como a Resolução 576 de 2013, que trata da atuação do farmacêutico como assistente técnico ou perito judicial. Outro ponto importante é o Código de Ética da profissão farmacêutica. O perito deve agir com total imparcialidade, responsabilidade e respeito às partes envolvidas no processo. É proibido agir com parcialidade, omitir informações relevantes ou aceitar a nomeação em caso de conflitos de interesses, tá? Se você for atuar como perito judicial nomeado, é preciso manter o seu cadastro profissional atualizado, geralmente junto ao Tribunal de Justiça do seu estado, dentro da plataforma oficial como PGE e sistemas específicos. Já como assistente técnico, você será contratado diretamente por advogados ou partes envolvidas como escritórios de advocacias. Resumindo, para atuar como perito judicial farmacêutico, você precisa ser graduado e habilitado como farmacêutico, estar regularmente inscrito no CRF do seu conselho, da sua unidade federativa, ter conhecimento técnico na área da perícia solicitada, agir com base legal e ética. A legislação é a base que garante a segurança de sua atuação. Um perito bem preparado legalmente é respeitado no processo e tem o seu trabalho valorizado e disseminado por outros magistrados. No próximo tópico, vamos explorar os tipos de perícias farmacêuticas como exemplos práticos e áreas de maior demanda. Te espero lá. Olá! Como já entendemos o papel do farmacêutico perito e a sua base legal, chegou o momento de conhecermos os principais tipos de perícia farmacêutica que você poderá realizar. A atuação do farmacêutico na perícia é ampla e diversificada, com possibilidades na área civil, criminal, trabalhista, previdenciária e até mesmo administrativa. Vamos conhecer as principais? A perícia em medicamentos. Esse é um dos campos mais comuns. Aqui o perito analisa se houve erro na prescrição ou dispensação de medicamentos, se houve reações adversas graves ou intoxicações, se o medicamento era adequado para o quadro clínico do paciente, se não houve uma superdosagem. Essas perícias são muito requisitadas em ações judiciais contra hospitais, farmácias e até mesmo profissionais de saúde. Perícias em farmácias e drogarias, o perito pode ser chamado para avaliar condições sanitárias do estabelecimento, a responsabilidade técnica do farmacêutico, a presença do medicamento vencido ou irregulares, ou até mesmo falsificado, falhas em boas práticas em manipulação. Esse tipo de perícia aparece, por exemplo, em ações da vigilância sanitária, denúncias do Ministério Público ou processos trabalhistas envolvendo farmacêutico. Seguindo, perícias toxicológicas, muito presente na esfera criminal. Essas perícias analisam os casos de envenenamento, o indevido
uso indevido de substâncias químicas, acidente com produtos tóxicos ou exames de detecção de substâncias ou fluidos biológicos. O farmacêutico aqui atua com base em toxicologias forenses, muitas vezes junto a exames laboratoriais. Seguindo perícias com responsabilidade técnica, se um farmacêutico é acusado de omissão, negligência ou imperícia, ele pode ser parte de um processo, o perito irá avaliar se o profissional cumpria suas obrigações legais, se havia ausência do farmacêutico na farmácia, se houve omissão em laudos, registro ou controles psicotrópicos dentro do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlado. Essas perícias são muito comuns em ações movidas por conselhos regionais, vigilâncias sanitárias ou denúncias trabalhistas. Seguindo, perícias judiciais sanitárias. Essas envolvem avaliação de condições de higiene, satisfatória ou não em estabelecimentos de saúde, análise de conformidade com legislações da Anvisa, riscos sanitários em saúde pública. O perito poderá ser acionado por órgãos como o Ministério Público, PROCON ou em ações civil pública. Perícias em processos de erro de medicação. São processos onde se investiga se houve troca de medicamentos, administração errada de drogas ou doses, confusão entre nomes comerciais, falta de orientação farmacêutica ao paciente. Esses casos podem envolver óbito, internações ou sequelas graves. Como você pode perceber, você farmacêutico, você farmacêutica é muito importante. Há uma grande demanda e a variedade de áreas onde o farmacêutico pode atuar é enorme. Com o crescimento dos processos judiciais envolvendo saúde pública e atuação tem se tornado cada vez mais relevante e valorizada. A judicialização tem crescido absurdamente. E no próximo tópico vamos falar sobre como se faz uma perícia na prática, os procedimentos técnicos e o passo a passo para elaborar um laudo farmacêutico com qualidade. Te encontro lá. Olá, como você já conhece os tipos de perícia em que o farmacêutico pode atuar, vamos ao que realmente interessa. Como fazer uma perícia na prática? A atuação pericial, ela segue um passo a passo técnico e processual. O farmacêutico perito, ele precisa ser organizado, objetivo e rigoroso com os prazos e com a qualidade das informações prestadas. Vamos conhecer esse fluxo? Nomeação e contratação. Tudo começa com a sua nomeação pelo juiz, se você estiver atuando como perito judicial ou com a contratação por uma das partes. Se for atuar como assistente técnico, você receberá o processo com as informações e os documentos necessários e deverá declarar se aceita ou recusa a função. Estudo prévio do processo. Aqui você analisa o objeto da perícia, o que está sendo questionado, os quesitos formulados pelas partes e pelo juiz, os documentos anexados, laudo médico, notas fiscais, prontuários, receitas, fotos e etc. Essa análise inicial ela é fundamental para você entender qual será a sua linha de investigação técnica, ok? Planejamento da diligência. Com base no estudo, você define a necessidade de visita ao local, como a farmácia, o laboratório, o hospital, documentos adicionais que precisam solicitar, se será necessário ouvir técnicos, pacientes, profissionais da saúde,
Organize um checklist com tudo que precisa ser apurado. Coleta de dados. Durante a diligência, seja minucioso e sucinto. Observe as condições físicas, sanitárias e organizacionais. Fotografe, registre todas as evidências com data e legenda. Não esqueçam. A entrevista deve ser documentada com cuidado. Faça anotações técnicas com clareza e objetividade. Evite opiniões pessoais. O foco deve ser análise técnica e a imparcialidade dos fatos. Análise e fundamentação. É a etapa em que você interpreta possíveis evidências. Use normas da Anvisa, protocolos clínicos, leis sanitárias e farmacêutica, princípios de toxicologia, farmacologia, farmacotécnica e boas práticas. Usem sempre material atualizado. Compare a realidade observada com o que a legislação exige e identifique possíveis falhas ou condutas corretas. Elaboração de laudo. Organize o seu laudo em seções claras. Introdução. Dados do processo e das partes. Metodologia. Como foi feita a análise. Fundamentação. O que você apurou com base legal e técnica. Resposta aos quesitos. Conclusão objetiva e técnica. O laudo deve ser claro, técnico e direto. Evite termos vagos, subjetivos ou ambíguos, palavras difíceis. Lembre-se, o magistrado, ele não entende do que está sendo solicitado. Ele entende do direito e não da sua formação técnica, ok? Protocolos e acompanhamento. Após a entrega do laudo ao juiz ou às partes, acompanhe o processo. Você poderá ser chamado para esclarecimentos em audiência, responder os quesitos complementares ou revisar pontos específicos. A postura do perito ela deve ser sempre ética, firme e respeitosa com todos ao seu redor, tanto com os advogados quanto com o magistrado. Como você vê, o trabalho pericial exige mais do que conhecimento técnico. Exige método, responsabilidade, compromisso com a verdade. No próximo módulo, nós vamos aprender um pouquinho como montar um laudo pericial farmacêutico profissional e seguro. O laudo pericial, muitas das vezes, ele necessita de alguns detalhes e esses detalhes você será capaz de entender. Te aguardo lá. Até mais. Olá, neste módulo vamos falar sobre o documento mais importante da atuação pericial, o laudo técnico pericial. O laudo é um resultado do seu trabalho como perito. É por meio dele que você comunica ao juiz e às partes envolvidas e as suas conclusões técnicas sobre os fatos analisados. Por isso ele precisa ser claro e bem estruturado, objetivo e fundamentado. Vamos entender um pouquinho os principais elementos de um laudo farmacêutico. Quanto à sua identificação, o laudo começa com a identificação do processo. Nome do juízo, exemplo, civil da comarca, do seu estado, número do processo, nome das partes, nome e qualificação do perito ou assistente técnico. Esta abertura garante clareza e possíveis rastreabilidade quanto ao seu laudo técnico. Histórico e objeto da perícia. Aqui você irá explicar por que a perícia foi solicitada, qual o ponto central da análise, quais os quesitos foram formulados pelo juiz e pelas partes e o momento de contextualizar, mas sem emitir nenhuma
opinião pessoal, e sim técnica. Metodologia, você vai descrever como você realizou essa perícia. Se houve visita técnica, se houve coleta de documentos ou entrevista, quais foram os métodos técnicos, científicos ou normativos que foram utilizados, as referências bibliográficas e as legislações aplicáveis, se foi da Anvisa, foi do seu Conselho Regional de Farmácia, foi do seu Conselho Federal de Farmácia, foi alguma resolução de diretoria colegiada e etc. Transparência é fundamental aqui, ok? Análise técnica é a parte principal do laudo, gente. Aqui você irá responder tecnicamente aos quesitos, explica as evidências encontradas e fundamentadas e as suas possíveis conclusões. Dica: use subtópicos e linguagem clara. Evitem jargões muito técnicos sem explicações, pois o juiz e os advogados geralmente não são da sua área da saúde. Inclua fotos, tabelas, gráfico, referências normativas, sempre que possível para facilitar uma melhor compreensão, ok? A conclusão deve ser direta e assertiva. Evite frase como parece que ou provavelmente. Insegurança, jamais. Seja firme, diga o que está tecnicamente comprovado, o que você averiguou, o que você comprovou, o que você está afirmando, o que está irregular ou o que está de acordo com a norma vigente. Lembre-se, você não decide o processo, pessoal. Apenas forneça o que está sendo pedido. Forneça uma análise técnica para subsidiar a decisão do magistrado. Assinatura e documentos em anexo. Finalize com o local, a data e a assinatura do perito, número de inscrição do seu conselho regional, da sua unidade federativa e o seu CPF. Anexos fotográficos normativos ou complementares, se houver. E uma dica final: revise sempre o seu laudo antes da entrega. Erros de português é descabível, é inadmissível. Hoje nós temos os corretores de ortografia, ok? Erros de português ou dados confusos podem comprometer a sua credibilidade, ok? Seja imparcial. A sua função é técnica, não jurídica e nem emocional. Guarde uma cópia de tudo. O laudo, ele pode ser questionado futuramente, inclusive em outra instância judicial. Lembre-se, um bom laudo fala por você. Ele representa a sua autoridade técnica no processo. E no próximo módulo vamos falar sobre atuação em audiência e interações com os judiciários. Te aguardo, até lá. Olá. Atuação em audiência no judiciário. Chegamos em um momento decisivo da atuação do perito à audiência judicial. Muitos farmacêuticos se perguntam e se sentem inseguros ao pensar em participar em uma audiência. Mas fique tranquilo, a função do perito ela é sempre técnica e respeitada. Neste módulo, nós vamos falar um pouquinho sobre como agir com confiança, segurança e profissionalismo nesse ambiente. Quando que um perito participa de uma audiência, gente? Existem 3 situações principais. Para prestar esclarecimento sobre o seu laudo, quando há impugnação do laudo por alguma das partes, ou quando o juiz quer ouvir o perito para melhor compreensão técnica. Ou seja, você não está sendo interrogado, está sendo chamado como especialista técnico. Como se preparar para uma audiência? Não tem mistério.
É só ler novamente o que você elaborou no seu laudo. Revise os principais pontos técnicos e as respostas aos seus quesitos. Evitem, tenham cuidado com pegadinhas. O direito, ele existe em muitas brechas. Tenha em mente as normas legais e técnicas que se fundamentaram a sua análise. Prepare-se bem para explicar em linguagem acessível, sem perder o seu rigor técnico. E durante a audiência é um ambiente formal, como qualquer um outro. Evitem a ansiedade, mas você não precisa ter medo. Siga as orientações, mantenha uma postura ética, calma e segura. Fale com clareza, firmeza, mansidão. Você está seguro no que você está fazendo. Dirija sempre-se ao juiz, mesmo quando a pergunta vier ao advogado. Nunca altere a sua opinião técnica, apenas para agradar alguma das partes. Se não souber ou não se lembrar de algum detalhe, diga com sinceridade que você pode solicitar consultar o processo ou o próprio laudo. Lembre-se sempre, o juiz valoriza sempre a verdade, a transparência, a clareza e a imparcialidade. O perito judicial ele tem fé pública, então evitem dar mancada. Sejam firmes, seguros, coesos e responsáveis no que vocês estão fazendo e falando. Existe uma diferença entre o perito e o assistente técnico na audiência. O perito judicial é nomeado pelo juiz e ele fala com isenção, com a propriedade que lhe foi cabida. O assistente técnico, ele defende os interesses da parte que o contratou, mas com base técnica também. Ambos podem ser ouvidos em audiência e em muitos casos tem e existem conversas técnicas respeitosas entre si. Isso é normal, é saudável, é cabível, é legal. Como colegas, não como adversários, ok? E os quesitos, gente? Quesitos complementares e contraditório. Durante ou após a audiência, o juiz pode determinar que o perito responda a novos quesitos, que são chamados quesitos complementares. Esclareça sempre as dúvidas levantadas por impugnação de uma das partes. Nestes casos, você deve responder por escrito, como os mesmos cuidados técnicos no seu laudo inicial. Agora aqui, vale uma dica de ouro, tá? Vista-se de forma adequada, neutro, profissional e discreto. Você não está indo para uma balada, não está indo para um restaurante, você está indo para um local que lhe foi cabível e convidado. Chegue com antecedência, leve seu laudo impresso e, se possível, trechos de legislações que embasaram a sua conclusão. Anote dúvidas que surgirem durante a audiência, mesmo as que não sejam diretamente dirigidas a você. Participar em audiência é uma arte e reforça sua autoridade técnica e agrega valor ao seu trabalho, de respeito mútuo com o que você se posiciona e com o que você fez toda a sua diferença. No próximo módulo, nós vamos falar sobre o tema que interessa a todos, o mercado de trabalho, gente, e a oportunidade real na área da perícia farmacêutica. Então eu te aguardo. Até lá. Olá, sejam bem-vindos. Neste tópico, nós vamos falar sobre o mercado de trabalho e suas oportunidades como perito judicial farmacêutico.
Como ingressar e crescer no mercado de trabalho, gente? A boa notícia é que a área pericial ela está sempre em expansão. Existem muitos processos por falta de peritos judiciais em todas as áreas, inclusive na sua área farmacêutica. Com o aumento de processos judiciais que envolvem medicamentos, serviços de farmácia, responsabilidade técnica, vigilância, demanda geral por farmacêuticos perito, cresceu nos últimos anos em torno de 60%. Vamos ver um pouquinho como é que funciona para começar a nos posicionarmos nessa estratégia de mercado. Primeiro, o cadastro de perito nos tribunais. Para atuar como perito judicial nomeado, você precisa se cadastrar nos tribunais do seu estado. Isso geralmente é feito por meio do sistema eletrônico de processos, como o PGE, ou até mesmo numa unidade dentro dos tribunais ou suas comarcas. Documentos exigidos normalmente eles incluem o seu diploma de graduação, o seu comprovante de registro ativo no seu conselho regional da sua unidade federativa, o seu currículo. Nós vamos também ensinar como é elaborado um currículo técnico específico para você, perito judicial, farmacêutico, o seu comprovante de residência e os seus dados pessoais, tá? Após esse cadastro, você ficará disponível para nomeações diretas dos juízes no banco de dados de cada comarca e de cada unidade que você selecionou. Ou seja, dentro do seu estado, existem várias comarcas que você pode estar realizando o seu cadastro para que, surgindo a oportunidade, você possa ser chamado, tá? Atuação como assistente técnico também ela é importante, é uma outra excelente oportunidade, e ser contratado por escritórios de advocacia ou por advogados em particular para contribuir e corroborar, tá? Como seu assistente técnico na sua área farmacêutica. Você também poderá prestar uma assessoria técnica para farmácias e drogarias em processos sanitários, para planos de saúde, hospitais, olha o mundo que vocês têm pela frente. Para pacientes que sofreram danos com medicamentos, em ações trabalhistas ou civis contra farmacêuticos. Para isso é importante que você crie relacionamentos com o escritório de advocacias e ofereçam seus serviços com pareceres técnicos. Visitem, gente, gastem sola de sapato, saiam da sua zona de conforto. O perito farmacêutico ele precisa ocupar espaço dentro dos tribunais. Existem muitas demandas, muitas oportunidades, mas a gente tem que abraçar e olhar isso com muita seriedade. Nós não podemos esquecer que a importância maior é você ser visto para ser lembrado, ok? Onde estão as maiores demandas, gente? As ações por erro de medicação e efeitos adversos, processos contra farmácias, como dito já nos módulos anteriores, falhas sanitárias, processos trabalhistas que envolvam as responsabilidades técnicas, casos de envenenamento, intoxicação, overdose, consultoria técnica para órgãos públicos de vigilância sanitária. A cada ano, mais ações judiciais elas são abertas e incorporadas no que envolvem medicamentos, judicializações, receitas de manipulação, adesão de medicamentos de alto custo, tá? E esses são os campos perfeitos para perícia, ok? Agora vamos falar aqui sobre honorários e ganhos, que também é muito importante. Honorários e ganhos pode mudar a sua realidade, pode mudar a sua vida, pode contribuir de forma autônoma e eficaz os seus projetos de vida. Então não perca tempo, venha para o curso de formação, venha se tornar um perito judicial farmacêutico. Não perca mais essa oportunidade. O curso de perícia judicial voltado para o farmacêutico é um curso diferenciado. É o curso mais abrangente que vocês possam perceber de como é feito na prática. A realidade, a vivência desse profissional no dia a dia. Os honorários, eles podem variar conforme a complexidade dos casos, gente.
e o tipo de atuação como perito judicial. Os valores geralmente são definidos pelo juiz, mas você pode representar propostas de honorários com base na tabela de Justiça Federal ou do seu conselho de classe de cada estado. Existem tabela IBAP, onde elas dão uma razoabilidade, um norte sobre o quanto que você deverá cobrar sobre o seu trabalho. Como assistentes técnicos, os honorários eles são livres e negociáveis diretamente com o cliente, mas lembre-se, deve haver um bom senso. Utilize sempre os parâmetros legais de tabela, para vocês não cobrarem um valor ameno e realizar um trabalho complexo. Em média, os valores podem variar de R$ 800 a R$ 2.000 por laudo simples, de R$ 3.000 até R$ 10.000 em laudos mais técnicos, com pareceres complementares ou atuação do profissional em audiência. Agora veja bem, é importante os honorários, mas é importante você se destacar. Então tenha sempre o seu portfólio de laudos técnicos, modelos, estrutura, mantenha-se atualizado na legislação vigente, nas resoluções sanitárias, invista no seu marketing profissional, voltado para advogados, clínicas, hospitais, participe de eventos jurídicos, fóruns e congresso, use as redes sociais para educar o mercado sobre o seu trabalho. A atuação da perícia farmacêutica é valorizada, é ética e bem remunerada. É o melhor, você trabalha com autonomia e flexibilidade, podendo exercer em paralelo uma outra atividade, como você. Olá, gente, sejam bem-vindos. Neste último módulo, nós vamos falar sobre a ética e a conduta profissional na perícia judicial farmacêutica, ok? Vem comigo. Eu quero te falar sobre um dos pilares da atuação do perito farmacêutico, que é a ética profissional. Ser tecnicamente competente é essencial, gente, mas é a ética que sustenta a credibilidade do perito no judiciário, tá certo? Um perito ético, ele transmite, além da confiança para o juiz, ele constrói uma carreira e uma parceria sólida e respeitosa, tá? Vamos conhecer quais são os principais princípios éticos da atuação pericial. Primeiro, a imparcialidade. O perito não está do lado de ninguém, nem do autor nem do réu. Ele deve avaliar os fatos com isenção, com base em normas técnicas, científicas e legais. Jamais deve aceitar pressões de qualquer parte do processo. Sua obrigação é com a verdade técnica, ok? A responsabilidade técnica e legal. O laudo que você assina tem um valor judicial. Se houver erro grosseiro, omissão ou má-fé, você pode responder civil, administrativamente e criminalmente. Por isso é importante, não opine fora da sua área de competência. Fundamente suas conclusões sempre com bases normativas legais. Guarde todos os registros e evidências coletadas. Gente, o judiciário não é WhatsApp, não é mensagem. Vocês têm que ter tudo prudentemente organizado, ok? Conflito de interesses. Você não pode atuar como perito se tiver qualquer envolvimento com as partes, como já ter prestado serviço para uma das partes, ter laços familiares, comerciais ou afetivo, ter interesse financeiro ou pessoal no desfecho do processo. Nestes casos, é correto declarar o seu impedimento ou suspeito com total transparência, ok? Sigilo profissional, gente. Tudo que você tiver acesso ao processo,
documentos, conversas, dados clínicos, deve ser mantido em sigilo absoluto. Você não pode divulgar informações técnicas, o processo não é seu, você é imparcial, e nem usar esses dados fora do processo, sob o risco de você violar a sua ética profissional e responder judicialmente, ok? Respeito e postura profissional. Mantenha sempre um tom respeitoso ao juiz, advogado e às partes, leve, seja sereno, sem autoritarismo, ok? Não discuta em audiência, mesmo que seja questionado com agressividade. Evite opiniões pessoais, ironias ou julgamentos morais. O perito ele tem que ser técnico sempre, sereno e profissional, mesmo em situações de tensão. Ok? Atuação contínua. Atuação também inclui o dever de estar tecnicamente atualizado, gente. Todo farmacêutico ele precisa estar atualizando, estudando, buscando novas informações do mercado, a tendência mercadológica, a tendência global, quais são as nuances do mercado. Não basta só ter o diploma, você precisa conhecer as normas sanitárias, as atuações legais. Perito que não estuda, ele fica para trás, ele fica esquecido. Quais são as boas formas farmacêuticas? O perito ele tem que saber isso na ponta da língua. Um perito desatualizado, ele corre o risco de emitir um laudo tecnicamente frágil que possa comprometer todo um processo legal e a própria carreira. E por fim, deixar aqui um aviso a todos os interessados na perícia. Venha com boa fé, venha com o pé no chão, com humildade, porque a consideração final que eu vou deixar aqui para vocês, ser peritos não é apenas uma função, é um compromisso com a justiça. É a ciência, é a sociedade. Quando você atua com ética, com responsabilidade e competência, o mercado te reconhece, o juiz te valoriza e os clientes te indicam, não é verdade? Quantos podem demonstrar que esse exemplo ele é fato? Parabéns por chegar até aqui. Você está preparado para atuar com excelência como perito judicial em farmácia. Agora é a hora de aplicar tudo o que você aprendeu e construir a sua trajetória sólida, ética, técnica e de propósito. Vem com Cristiano Lins, vem com o Instituto Impeg, o melhor instituto hoje do país, com curso com renomia, com vários tipos de profissionais capacitados em ajudar na sua formação. Um forte abraço, muito obrigado e até mais.